Olá, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para a gente concluir a nossa revisão de matemática. Lembrando que nossa primeira revisão foi sobre conjuntos, resolvendo questões. Espero que vocês já tenham resolvido as questões do livro que estavam faltando. E hoje nós iremos revisar o assunto de funções, tá certo? Eu quero que vocês peguem um livro e abram na página 58. E eu irei resolver algumas questões e, como de praxe, eu quero que vocês resolvam o restante das questões, tá ok? Então, vamos aqui compartilhar a tela para dar tempo aí vocês pegarem um livro, tá certo? E, olha só, todos vocês já estão com o livro? Então, nossa revisão de funções, vamos responder algumas questões aí da página 58 do nosso livro texto, tá bom? Então, vamos passar adiante, espero que todos vocês estejam bem, ok? Então, vamos aqui começar a resolução da questão. Bem, atividades propostas, que tem no livro de vocês. Então, vamos ler aqui a primeira questão, tá certo? Para calcular o preço do consumo de água dos seus usuários, uma companhia de saneamento básico considera um número inteiro. Opa, gente, ó, essa palavra aqui merece destaque. O valor que nós iremos levar em consideração é um número que inteiro. Vamos lembrar os números inteiros, são os números positivos e os negativos. Menos infinita, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente, tá bom? Então, de metros cúbicos, então a unidade de volume vai ser o metro cúbico. E nós temos aqui, ó, esse quadro que forma a faixa de consumo em metros cúbicos e o valor, tá bom? Então, se eu consumo até 10 metros cúbicos, então vou pagar um valor fixo de R$ 15,10. De 11 a 20 metros cúbicos, acrescenta-se R$ 2,30 por metro cúbico. Atenção, a partir do 10, esse valor fixo mais esse intervalo. De 21 a 50, acrescenta-se 5,50 por metro cúbico. Acima de 50, eu acrescento R$ 6,10 por metro cúbico. Então, ele dá a imagem aqui do hidrômetro, exatamente o aparelho que mede o consumo de água. Acho que todos vocês na sua residência já devem ter visto, e é importante que até você saiba como que a sua conta de água ela é gerada. Então, para cobrar também as despesas referentes ao esgoto, e o preço da conta é o dobro do valor referente ao consumo de água. Opa! Então, vamos para cá. Vamos ler novamente. Para cobrar também as despesas referentes ao esgoto, o preço total da conta é o dobro. Então, ele fala aqui, ó, é o dobro. E o que é o dobro? É você multiplicar por 2. Quanto é o dobro de 2? 4. Por quê? 2 vezes 2 é 4. Quanto é o dobro de 3? 2 vezes 3. Então, olha só aqui um exemplo. Por exemplo, o cálculo do consumo de 22 metros cúbicos é feito da seguinte maneira. 22 metros cúbicos, então, eu considero os 10 primeiros, que é exatamente esse aqui, ó, mais os próximos 10, que é da faixa de 11 a 20, e só me restaram 2, ó, 10 mais 10, 20 mais 2. Esse 2 está exatamente na faixa de 21, até quanto? Até 50. Então, é dessa forma que nós iremos fazer. Então, veja, ó, até 10 metros cúbicos, R$ 15,10. Mais, ó, 10 metros cúbicos a cada 2,35. Tá aqui. Mais 2 metros cúbicos de 21 a 50, que é 5,50. Olha só o doisinho aqui fora, porque esse valor aqui é o consumo de água, ele diz, ó, para cobrar também as despesas referentes ao esgoto. O preço total da conta é o dobro. Então, nossa, a gente vai fazer todo essa soma e no final multiplicar por quanto? Por 2. Então, uma pessoa que consome, nesse caso, 22 metros cúbicos, ele paga quanto? R$ 99,20, tá certo? Ficou entendido aí a explicação da questão? Vamos aqui
para as nossas resoluções, tá certo? Está igualzinho que está no livro de vocês. E ele diz agora: quem consome 9 metros cúbicos de água em um mês paga mais do que quem consome 7 metros cúbicos mensalmente? Bem, gente, 7 metros cúbicos e 9 metros cúbicos estão exatamente na primeira escala aqui, ó, tá? Até 10 metros. Então, quem consome até 10 metros paga um valor fixo, que é de quanto? R$ 15,10. Então, se eu consumo 9 metros cúbicos, eu pago quanto? R$ 15,10. Se eu consumo 7 metros cúbicos, eu também pago quanto? R$ 15,10. Então, a pergunta quem consome 9 metros cúbicos de água em um mês paga mais do que quem consome 7 metros cúbicos mensalmente? Vou colocar aqui a resposta que é bem simples, ó, não. Por que não? Porque eles estão no mesmo intervalo aqui. Então ele coloca aqui, ó, pagam o mesmo valor, tá certo? Então, espero que vocês estejam entendendo, tá, gente? Tem cachorro latindo aqui da vizinha, tem a geladeira aqui fazendo zoada, tem aqui o computador agora que deu para o ventilador, o cooler dele fazer mais zoada do que das outras vezes. Eu espero que vocês estejam ouvindo direito, tá certo? Então, o item A, tudo bem, né? 9 e 7 vão pagar o mesmo valor, tá bom? Então, item B. Qual é o valor da conta paga por um consumo mensal de 19 metros cúbicos e de 27 metros cúbicos? Então, vamos colocar aqui 19 metros cúbicos. A unidade é essa, tá bom? Vou fazer um destaque. Gente, quem consome 19 metros cúbicos vai ser os primeiros 10 metros cúbicos, mas depois o quê? 9 metros o quê? Cúbicos, ó, 10 nessa faixa, tá bom? E o restante dos 9 nessa segunda, que é de 11 a 20. Então, aqui vai ser o quê? Vai ser, essas 10 primeiras vai ser quanto? R$ 15,10. R$ 15,10. Mais 9 vezes, tá? Cada metro cúbico é cobrado quanto? R$ 2,35, tá bom? Isso aqui não é o valor? É, mas vocês têm que lembrar que isso aqui tudo deve ser multiplicado por quanto? Por 2. Lembre-se disso, ó, tá aqui, tá falando. Então, vai ser 2 vezes, deixa eu colocar aqui no cantinho pequeno, 2 vezes, tá? Fazendo essas continhas aqui, 9, 15, 10, R$ 15,10, mais 9 vezes 2,35 vai dar R$ 21,15, tá? Então, vai ser 2 vezes R$ 15,10 mais R$ 21,15 dá exatamente R$ 36,25, tá certo? Espero que vocês tenham entendido a letra. E 2 vezes R$ 36,25 dá exatamente, como a gente está trabalhando o valor em real, vai dar exatamente R$ 72,50, tá certo? Então, quem consome 19 metros cúbicos paga quanto? R$ 72,50. Mas ele quer, além do 19, ele também quer o quê? 27 metros o quê? Cúbicos. Bem, como é que a gente vai desenvolver esse 27 metros cúbicos? Deixa eu destacar, tá bom? Então, o que é 27 metros cúbicos? São os 10 primeiros metros cúbicos da primeira faixa, mais os 10 da segunda faixa, 10 metros cúbicos, mais quem? Mais 7 metros cúbicos da terceira faixa, tá bom? Então, aqui eu estou utilizando 3 faixas. A primeira é quanto? É fixo, que é quanto? R$ 15,10, tá? Mais 10 vezes da segunda faixa, que é quanto? R$ 2,35. Mais 7 vezes a terceira faixa, que cada um vai pagar quanto? R$ 5,50. Isso tudo multiplicado por quanto? Isso tudo multiplicado por 2. Então, vai dar 2 vezes 15,10
mais 10 vezes 2,35 é só vírgula vir para cá, para ficar 23,50. 7 vezes 5,50 dá R$ 38,50. Então, vai ficar duas vezes 15,10 mais 23,50 mais 38,50 vai dar R$ 77,10. E duas vezes R$ 77,10 vai dar um valor exatamente de R$ 154,20, tá certo? Então, quem consome 27 metros cúbicos paga R$ 154,20, tá certo, gente? É uma questão muito boa, tá? Essas continhas aí eu tenho certeza que é tranquilo para vocês, tá? E vou dar um tempinho aqui, que vocês vão copiar para a gente, eu vou apagar para a gente fazer a letra C, tá certo? Então, copiem direitinho, espero que todos vocês estejam entendendo, tá bom? Então, eu tô lá no grupo lá do WhatsApp, fiquem à vontade para perguntar, tá certo? E lembre-se, gente, que a devolutiva das atividades é para ser colocado lá no Google Classroom. Cada um de vocês tem sua partinha dentro lá da minha disciplina matemática. Você coloca lá, fica arquivado, diz o momento que chega, eu vou dar uma visualizada. Então, é daquela forma que a gente vai prestar conta com vocês em relação às notas, tá bom? Então, deixa eu apagar tudo aqui, tá? Para que a gente possa fazer a letra C. Então, depois você pode estar passando o vídeo para frente, dando pausa, tá bom? O bom é isso. Deixa eu apagar aqui agora para a gente fazer a letra C, tá bom? Vocês estão ouvindo muito barulho? Eu estou aqui, nesse momento, estou gravando na cozinha, esperando minhas abençoadinhas dormirem. Pronto. Vamos aqui, ó, fazer a nossa letra C. Bem, o que é que diz a letra C? No mês em que houve um vazamento de água na casa de Flávia, ela recebeu uma conta no valor de quanto? R$ 748,80. Meu Deus! Qual foi o consumo de água na casa dela? Tá certo? Bem, gente, se você pegar até os valores até 50, tá certo? Então, você não chega a pagar R$ 748,80. Pode fazer as continhas, tá certo? Então, significa dizer que foi um consumo acima de quanto? De 50. O que é que nós iremos fazer aqui? Os 10 primeiros metros cúbicos, ela vai consumir pagar quanto? R$ 15,10. Depois, os próximos 10 metros cúbicos, que seria no intervalo de 11 a 20, os próximos 10, que eu vou multiplicar por quanto? Por 2,35, tá? Mas, gente, de 21, daqui, 2,35 nessa segunda faixa. Já de 21 a 50, quantos metros cúbicos eu tenho aqui? De 21 a 50 seria 50 menos 21, que daria exatamente 29, mais um seria quanto? 30. Ah, eu estou contando 30 metros cúbicos, cada um a quanto? A 5,50. Mais tantos metros cúbicos acima de 50, a quanto? A R$ 6,10, tá bom? Não esqueça que isso tudo aqui é multiplicado por quanto? Isso tudo é multiplicado por 2, tá? Isso aqui vai dar um valor de quanto? Como ele disse na questão, R$ 748,00 e o quê? 80 centavos. Então, vai dar duas vezes 15,10, mais 10 vezes 12,35 dá 23,50. 30 vezes 5,50. 3 vezes 5,50 dá 16,50. Então, aqui 30 vezes 5,50 vai dar R$ 165. Mais N vezes 6,10N é 6,1N. Igual a quanto?
748,80. Então, vai dar duas vezes. Gente, se eu somar isso aqui tudinho, vai dar exatamente esses aqui, ó, 15,10, tá? 15,10 mais 23,50 mais 165 dá 203,60. R$ 203,60. Mais quanto? 6,1 N igual a 748,80, tá bom? Você já podia ter dividido 2, tá? Mas aí você pode aplicar distributivo aqui, ó. Pan e pan, tá? Fazer isso aqui. Quanto é 2 vezes 203,60? Vai dar 407,60. Mais 2 vezes 6,1 dá 12,2 N, igual a 748,80. Então, 12,2N é igual a 748,80, menos, está positivo, passa negativo, 407,60. 12,2N vai ser igual. Fazendo essa subtração de 748,80 menos 407,60, vai dar 341,20. Então, quem é N? 341,20, dividido por 12,2. O valor de N é aproximadamente 27, quanto? 96. Bem, gente, é a resposta? Não. Por que não? Porque lembra que isso aqui é acima de 50. Então, 27,96 a gente vai arredondar para quanto? Para 28. Porque lembra que lá no início ele fala que isso aqui são números o quê? Números inteiros. E 27,96 não é um número inteiro, é um número racional. Então, a gente aproxima para 28. Então, isso aqui seria 50 mais quanto? 28. Quanto é 50 mais 28? 78. Então, o consumo dela foi de 78 metros o quê? Cúbicos, tá bom? Então, essa questão é uma questão muito boa, que envolve mais a questão do raciocínio e as operações com os números reais, tá certo? Então, tá aí a respondida a nossa primeira questão, ok? Tempinho aí para vocês copiarem, para a gente ir para a nossa segunda questão, tá bom? Então, vamos lá. Esperando. Beleza? Dá uma pausa aí, vamos lá. Próxima questão. É a terceira. Considere o conjunto A, menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3 e 4. B é 0, 1, 9, 25, 36, 81, conjunto formado pelos elementos. E a lei é y igual a quem? A x2. Y é igual a x ao quadrado. É a lei que associa x de A, então o elemento x são o conjunto A, enquanto o y vai ser de quem? De B. No item A, diz o seguinte: represente essa situação por meio de um diagrama. Então, gente, tem, ó, vou ter aqui, ó, letra A, um diagrama com os elementos de A, certo? E um diagrama com os elementos de quem? De B. Tá? Sendo que aí eu vou ter uma relação de todos os elementos de A para com quem? Com B. Sendo que o A tem quem? Menos 5, menos 3, menos 1, depois 1, 3 e quem? 4. Enquanto que o B vai ter quem? 0, 1, 9, 25, depois 36 e 81. A lei que relaciona os elementos de A em B é dada pela expressão y igual a x ao quadrado. Então, esse aqui, ó, a gente pode dizer que isso aqui é uma função de A em B, sendo que y é igual a x ao quadrado. Não esqueçam que x pertence a A e y pertence a quem? B. O x, a gente viu lá no estudo de função, que é exatamente a variável
independente, também chamada de domínio. E o y é a variável que dependente, também chamada de imagem, tá bom? Então, vamos lá. X ao quadrado é elevado a 2. E o que é elevado a 2 é multiplicar por ele mesmo. Se eu pegar o menos 5 é um elemento x. Quanto é menos 5 elevado a 2? Menos 5 elevado a 2 é quem? Menos 5 vezes menos 5. Menos com menos mais, 5 vezes 5 é quanto? 25. Então, o menos 5 está diretamente ligado com quem? Com o 25. O menos 3 ao quadrado está associado a quem? Ao 9. O menos um ao quadrado vai estar associado com quem? Com o 1. O 1 elevado ao quadrado também vai estar associado com quem? Com o 1. O 3 elevado a 2 vai ser exatamente quanto? 9. E o 4 seria 4 elevado a 2. Quanto é 4 elevado a 2? 4 vezes 4. E 4 vezes 4 é igual a quanto? 16. Tem 16 aqui? Tem não. Então o elemento 4 não está associado a ninguém, nenhum elemento do conjunto B. Tá bom? No item B, ele pergunta: esse diagrama representa uma função? Gente, não vai representar uma função. Por quê? Qual é a definição que nós vamos ter de função? Para todos os elementos de A, eles vão ter uma relação com um dos elementos de quem? De B. Então, a palavra para todo. Então, todos os elementos de A deveriam ter uma correspondência. O A está tendo correspondência com alguém? Não. Então, é por isso que não representa uma função. Então, por que não é uma função? Existe, pois existe um elemento do conjunto A, de um conjunto A, que no caso é o número 4, que não tem correspondência em B, que não tem correspondência em B, tá bom? Então, esse é o motivo pelo qual isso aí não vai representar uma função, tá certo? Então, bem interessante também essa questão. É importante que a gente saiba a definição de função para que a gente possa conseguir responder essa questão, tá certo? Beleza demais, né? Vamos para a nossa próxima questão. Vou passar aqui. Vamos lá. Um fabricante de parafusos verificou que o preço do custo P em real de cada parafuso dependia da medida X em milímetro do diâmetro da base de cada um e podia ser calculado pela lei matemática P de x igual a 0,01x mais 0,06. Olha só, gente, olha o que ele coloca aqui, é bem interessante, ó. É um fabricante que o preço do parafuso dependia da medida de quem? Da medida do diâmetro. Então, aí nós temos uma relação direta, que o preço depende da medida do diâmetro do parafuso, sendo que esse diâmetro está sendo dado em qual unidade? Dado em milímetro, onde a expressão que relaciona a medida do diâmetro com o valor do parafuso é P de x, 0,01x, mais 0,06. Então, vamos responder aqui todos esses itens, tá bom? O item A. Quem é a variável independente nessa situação? E a dependente? É interessante. Acabei de falar. Quem é a variável independente? Vou chamar de VI, tá? A variável independente aí vai ser exatamente o quê? A medida do diâmetro da base do parafuso, tá bom? Do parafuso. Desculpa a letra, mas dá para entender. Quem é a variável dependente? Vou chamar de VD. É exatamente o que? O preço
do custo de produção desse parafuso, tá certo? Então, o preço depende aqui do valor de X, que é exatamente o que? X representa a medida do diâmetro da base desse parafuso, tá bom? A gente pode dizer que o parafuso aqui é representado por X, tá bom? A medida do diâmetro e o preço do custo é representado por quem? Por P de X, tá bom? Então, esse é o item A. O item B, qual é o preço do custo de um parafuso, sendo que a base dele é de quanto? 3 milímetros. Então, o que é a base? O X. O X é igual a quanto? 3 milímetros. Então, é só substituir X por 3. Então, o preço P de X vai ser igual a 0,01 vezes 3, tá bom? Mais quanto? Mais 0,06. P de X vai ser 0,01 vezes 3 é 0,03. Mais 0,06. P de X vai ser igual a 0,09. Lembrar que isso é preço, então preço representa em real. O que valor é esse aqui? Seria exatamente 9 centavos para construir, para produzir um parafuso de 3 milímetros de diâmetro, ele vai me custar 9 centavos, tá certo? Item C. Quantos milímetros tem a medida do diâmetro da base de um parafuso cujo preço, agora ele diz, ó, o preço de custo é quanto? 11 centavos. Então, eu vou substituir, nesse caso agora, P de X por 11 centavos, que é 0,11. Então, eu vou ter 0,11 é igual a 0,01x mais 0,06. Então, 0,11 menos 0,06 é igual a 0,01x. 11 centavos menos 6 centavos dá exatamente 5 centavos, igual a 0,01x. Quem é x? 0,05 sobre 0,01. Como é que a gente vai fazer essas continhas? 5 centavos dividido em moedas de 1 centavo, dá certo? É exatamente 5. Só que o que é que representa x? É exatamente a medida do diâmetro. Então, nesse caso, é 5 milímetros, tá bom? 5 milímetros. O que é que o item D, o que é que ele diz? Qual é o custo de 500 parafusos de base 3 milímetros? Gente, olha para cá. Para não alongar muito, a gente já sabe que no item B, para o preço de um parafuso de 3 milímetros, a gente sabe que é 9 centavos. Tá aqui, ó. A gente já fez no item B. Então, só é pegar 9 centavos, que é o preço de um parafuso de 3 milímetros, e multiplicar por quanto? Multiplicar por 500 parafusos. Vai fazer 9 vezes 5, 45, tá certo? Então, como esse no caso aqui é real, então 45 que? Reais, tá certo? Para que eu produza 500 parafusos, eu vou gastar 45 que? Reais, tá bom? E a letra E, o item E, que diz o quê? Um fabricante vendeu 100 parafusos com base de 4 milímetros de diâmetro por R$ 20. Em relação ao preço de custo, qual foi o percentual de lucro nessa venda? Bem, gente, vamos saber quanto que é um parafuso de 4 milímetros? Então, vai ser Px igual a 0,01 vezes 4. Isso mais quanto? 0,06. Então, P de X vai ser 0,01 vezes 4 é 0,04, mais 0,06, P de X vai ser exatamente 4 centavos mais 6 centavos, dá exatamente 10 centavos. Bem? Então, um parafuso de 4 milímetros custa 10 centavos. Mas ele produziu quantos? Ele produziu 100 parafusos. Então, 100 vezes 0,10 vai dar exatamente 10 o quê? Reais, tá bom? E se eu multiplicar 100 parafusos 10 centavos, dá 10 reais. Só que tem um porém. Ele vendeu, não por 10, ele vendeu foi por quanto?
por 20. Então, 20 sobre quanto? 10 corta, corta, que é igual a quanto? 2. E o que é exatamente 2? 2 sobre 1. Então, a gente multiplica isso aqui. Como ele quer um termo percentual, é interessante que aqui tem exatamente o 100. A gente poderia ter feito aqui direto. Deixa eu apagar aqui. Tá? Deixa eu apagar para que fique bem mais claro. Olha só. Volto a dizer. Ele, para fazer um parafuso de 4 milímetros, então ele custa 10 centavos. Como ele produziu 100, então ele gastaria 10 reais, mas ele vendeu por quanto? Por 20. Então, se eu pegar 20, que ele vendeu por 10. Como é tempo percentual, a gente vai multiplicar por 10 em cima e embaixo, porque o ideal é que embaixo tem 100. O que é exatamente 20 vezes 10? 200. 10 vezes 10 é quanto? 100. O que é 200 sobre 100? 200%. O que é 200%? É exatamente o lucro de quanto? De 100%, tá certo? Então, gente, esse daí foi a nossa resolução das nossas questões, tá certo? Questões boas que dá para a gente trabalhar bastante outras questões lá do nosso material, tá certo? Deixa eu voltar aqui para minha tela. Então, com essa resolução das questões, eu quero dar uma ideia boa para vocês do nosso simulado, tá? Lembrando que vai cair conjuntos, tá? Teoria dos conjuntos e introdução do estudo das funções, tá certo? Então, as questões dessas que a gente trabalhou tem um nível um pouco mais alto do que vai cair no nosso simulado, tá? Então, se você entendeu essas questões, o nosso simulado vai ficar bem tranquilo, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Grande abraço, gente. Tchau.